Bom dia, amadas crianças da Escola Bíblica Dominical, classe Jardim de Infância. Vamos hoje para a nossa lição de número 12, do terceiro trimestre de 2020, onde estamos estudando os amigos de Deus no Novo Testamento. A nossa lição hoje de número 12 é Os Amigos que Cantaram na Prisão. A história se encontra no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 11 ao 40. O nosso versículo para memorizar está no livro de Salmos 34, 1. Eu sempre darei graças a Deus. Vamos lá então, crianças. Vocês lembram do amigo que foi perseguidor de Jesus e depois se tornou amigo de Jesus? Vocês lembram o nome dele? Isso mesmo, ele era Paulo, né? O Paulo, ele antes de conhecer Jesus, ele fazia coisas erradas, ele perseguia, ele maltratava, fazia várias coisas erradas. Mas depois que Paulo descobriu que Deus tinha enviado Jesus para nos salvar e preparar um lugar especial para nós no seu reino, ele mudou totalmente, ele aceitou Jesus. E com o seu coração agora, um coração grato a Deus, um coração feliz, né, porque ele conheceu a Jesus, ele começou a viajar por muitas cidades para falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, numa dessas cidades onde Paulo foi viajar, que fala lá no livro de Atos, ele estava conversando juntamente com um amigo dele, que também estava com ele, o Silas. Eles conheceram homens maus que mantinham uma moça presa. Olha só, crianças, vocês estão vendo a moça aqui? Ó, ela está com as mãos amarradas, né? E tem um homem aqui cuidando dela. Sabe o que essa moça fazia? Ela adivinhava coisas sobre as pessoas. E esse moço que está mantendo ela presa, ele ganhava dinheiro com isso. Mas isso não era correto, né, crianças? Essa moça, ela servia ao nosso inimigo. Ela não servia a Jesus. Então, quando Paulo e Silas estavam passando por ali, ela começou a gritar. Ela falava assim, ó, tá lá no versículo 17. Ela dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela sabia o que estava falando, ela conhecia aqueles homens, conhecia de ouvir falar, ela não tinha aceito Jesus no coração, nem acreditava neles, mas ela sabia quem eles eram. Então ela falou isso. Aí o Paulo chegou perto dela, orou por ela e mandou esse espírito mau sair dela. Mas então, o que aconteceu? Aquele senhor ali que tinha ela presa e mais outros homens, eles ficaram muito bravos porque aquela moça não ia mais servir a eles. Então, eles levaram Paulo e Silas diante das autoridades lá numa praça, onde tinha muitas pessoas. A Bíblia fala que era uma multidão. E essa multidão começou a bater em Paulo e Silas. Eles apanharam muito mesmo. Rasgaram as roupas deles. Imagina, crianças, quando a gente bate em algum lugar, né, ou às vezes até quando leva uma palmadinha da mãe, do pai, dói um bocado, né? E imaginem, crianças, o Paulo e o Silas, eles apanharam muito mesmo. E depois deles, né, ter apanhado bastante, as autoridades dali levaram eles para uma prisão. E lá na prisão, olha só, crianças, lá na prisão eles ficaram com os pés acorrentados. Olha só, os pés deles estavam bem presos, né? Mas o que vocês acham? Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, eles não tinham feito nada de errado, né? Eles foram presos sem motivos.
eles, ao invés deles reclamarem, chorarem, brigarem, questionarem a Deus, por que, Senhor? O Paulo e Silas começaram a cantar. Olha só, eles cantaram, eles louvaram a Deus. Vocês sabem o que aconteceu? À meia-noite, o soldado que cuidava lá da porta da prisão, ele estava dormindo. E à meia-noite veio um terremoto. Vocês já viram na TV cenas de um terremoto? É bem assustador, né? Um terremoto assim, a terra treme, as casas, as coisas caem das casas, né? Da mesa, a casa balança, é assustador. E ali, à meia-noite, aconteceu um terremoto. E sabe o que aconteceu? A porta da prisão se abriu. Aí, o soldado que estava dormindo, ele acordou e ele ficou com muito medo. Sabem por que ele ficou com medo, crianças? Porque o chefe dele ia brigar com ele. Ia dizer, poxa, você não cuidou e agora os prisioneiros fugiram. Então, ele bem nervoso, tremendo, foi lá na prisão e olha só o que aconteceu. A porta tinha se aberto, mas Paulo e Silas ainda estavam lá dentro. E o soldado, olha só, o soldado, ele ficou de joelhos. E naquele momento, ele entendeu que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer a porta da prisão se abrir. E ele então perguntou para Paulo e Silas o que ele poderia fazer para aceitar Jesus, para ser salvo. Então, lá no versículo 31, Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E esse soldado então aceitou a Jesus e ele teve salvação na casa dele. Então, crianças, o que nós podemos aprender? Paulo e Silas, naquele momento muito difícil da vida deles, eles não deixaram de louvar a Deus. Eles realmente colocaram em prática, né, o que o nosso versículo fala. Sempre dê graças ao Senhor. Né? Eu sempre darei graças a Deus. Sempre. Em qualquer situação, mesmo nas mais difíceis. Então, quando você se sentir triste, quando acontecer alguma coisa, quebrar um brinquedo ou alguma coisa der errado, sempre lembrem, crianças, eu sempre darei graças a Deus. Né? E dar graças a Deus, louvar a Deus, não é simplesmente cantar, não é só com canções, né? Mesmo quando a gente canta uma música, a gente tem que pensar na letra e cantar de todo o nosso coração, porque assim o Senhor vai aceitar o nosso louvor. Amém? A tia agora quer fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer pela vida de cada criança que assistiu a essa aula. Que o Senhor venha falar com cada um e que cada criança guarde no seu coração essa palavra. Que em tudo elas possam ser gratas a Ti, Senhor, e que elas nunca se afastem do Teu caminho. Em nome de Jesus, amém.